Graças a Deus chegamos ao final dessa semana estudando a Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 21 de julho. Tivemos o privilégio de estudar a lição número 4, cujo tema é Como Deus nos resgata. Hoje é dia de fazermos o resumo da lição da semana. A lição começou com um verso para memorizar, baseado em Efésios capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Está registrado: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Esse é o plano da salvação centralizado em Cristo Jesus. E nós aprendemos muito desse plano maravilhoso. Vimos o esforço de Deus para redimir a humanidade. A partir do estudo dessa lição, a nossa fé e a nossa comunhão com Deus e, sobretudo, a nossa gratidão e esperança a Deus se fortaleceram. Vamos juntos fazer a recapitulação do que estudamos durante a semana e sermos ricamente abençoados. A lição dessa semana ela vai falar sobre resgate, traçando esse paralelo com a história da pequena Jéssica, né? Nós vamos falar sobre o nosso próprio resgate, o resgate que Cristo fez por nós. O interessante é você observar que na história a criança ela mobilizou toda uma mídia, toda uma equipe de resgate. E o verso para memorizar dessa semana responde também talvez um questionamento que possamos fazer, que é por que Deus decidiu nos resgatar. E o verso responde, ele diz assim: por causa do grande amor com que nos amou. Então aí está aí um motivo que fez com que Deus se mobilizasse pelo nosso resgate. Ele diz mais, sendo rico em misericórdia. E aí ele finaliza, pela graça vocês são salvos. Então essa semana nós vamos falar de graça, de amor, de misericórdia. Assim como no caso da Jéssica, que o Alexandre já falou, lá nos Estados Unidos, no Texas, uma criancinha impotente no fundo de um poço, jamais sairia dali se não fosse a mobilização da nação, com as suas melhores tecnologias, com as pessoas em oração, a mídia noticiando, ela jamais sairia dali. Assim é a condição da raça humana. Eu e você jamais sairemos da condição de pecadores e mortos em pecado sem esse esforço concentrado de Deus. Por isso, deve brotar em nosso coração o amor, a resposta de amor a esse Deus maravilhoso. E o texto dessa semana, que aliás é bem interessante para a nossa leitura, para a compreensão desse assunto, está em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E ele vai tratar sobre esse plano de salvação, né? O título desse texto, o subtítulo desse texto já dá o tom do nosso estudo. Ele diz, do pecado para a salvação pela graça. Então aqui já mostra aí todo esse processo, né? Qual era a nossa situação, de onde nós estávamos e a salvação pela graça nos resgatando, nos tirando desse lugar. Outro ponto que eu penso que nós podemos destacar aí é que o autor da lição, em seu comentário, ele mostra que nós não somos meros espectadores desse resgate, ou do resgate de outras pessoas, né? Como as pessoas estavam ali mobilizadas, mas a maioria era meros espectadores do resgate da pequena Jéssica. Nós não, nós somos testemunhos do nosso próprio resgate. E Deus, usando a nossa inteligência, a nossa mente, as influências do Espírito Santo, o ministério dos anjos, as orientações da sua palavra, ele trabalha por nós, mas em nós, para nos resgatar dessa condição. Isso é bem legal. Então, nós não somos espectadores, mas nós somos agentes nas mãos de Deus, usados por Ele, para testemunhar o nosso próprio resgate. Então, é interessante a gente pensar nisso. O curso deste mundo que ele cita, que atuava contra, né, os efésios, também atua hoje contra nós. Na maioria das vezes, o cristão precisa ir contra o curso deste mundo. O mundo não entende as verdades que
foram reveladas a nós. O mundo vive a vida de outra forma e nós precisamos ir contra, se nós estamos do lado de Cristo. A segunda força é a atuação propriamente dita de Satanás, que é dito aqui a respeito dele o príncipe da potestade do ar, né? Ou o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. São as tentações, as provações colocadas verdadeiramente para que nós tropecemos. E, Júnior, e isso o inimigo de Deus e nosso, ele usa a seu bel prazer. Ele pode usar diretamente tentando os seres humanos diretamente, ou ele pode usar a cultura, as tradições, tá? O curso desse mundo, né? E ele vai usando, e todos os seres humanos estão sob essas influências, todos. A questão é que os cristãos agora sabem dessa realidade e, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, não vão se deixar levar por essas forças malignas. Vai ter a força divina, a presença de Deus, a sua palavra, a influência do Espírito Santo, a combater contra isso. É curioso pensar sobre o curso deste mundo, né? Uma dessas duas forças que atuam. Até mesmo nas datas comemorativas relacionadas a Cristo, nas datas que o mundo comemora, a forma de se viver, de se comemorar, é totalmente deturpada, né? Às vezes a gente percebe, assim, por exemplo, comemorações como a Páscoa, comemorações como Natal, né? O estilo de vida das pessoas, tem pessoas que começam a beber no começo do feriado e só param de beber no final, né? Quando já tem que ir trabalhar mesmo, né? As festas, as músicas, não tem nada a ver com Deus, com a redenção, com o nascimento de Jesus. Então, esse estilo de vida é realmente muito desafiador. Esse é um desafio real da nossa vida, que é você achar esse equilíbrio, né? Porque, como nós falamos, essas festas, esses costumes, eles nos atingem no nosso trabalho, nossos amigos, nosso dia a dia. E aí, como você vai lidar com isso sem ser um alienado, um antissocial e, ao mesmo tempo, ter a sua integridade, os seus princípios preservados? Então, esse equilíbrio eu acho que é muito importante. E esse é um grande desafio. Você tem que pedir sabedoria a Deus, até porque quando você vai falar de Jesus para as outras pessoas, que é a missão que nós temos, você tem que. Qual era a estratégia que Jesus usava? Você tem que ter um envolvimento com as pessoas que você vai. Um certo convívio, tipo de né? convívio, um certo tipo de envolvimento. Então, o equilíbrio nesse aspecto é totalmente importante. Então, é orientado pela palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo, que nós vamos ter o equilíbrio necessário. Deus vai nos dar a maneira correta de lidar com essas questões. Então, nós estamos falando para pessoas que estão envolvidas, estão inseridas dentro de um contexto social e que precisam buscar em Deus, em sua palavra e na oração, na presença do Espírito, para ter equilíbrio, para não ir para o extremismo, ou cair de cabeça nessas questões culturais que nos afastam de Deus, ou se isolar de tal maneira que, ao invés de dar um testemunho que possa agregar, afaste as pessoas. Então, a realidade humana é uma realidade que ela precisa ser entendida, porque ela é uma realidade difícil. Sem a intervenção divina, nós não teríamos chance. Nós nascemos em pecado. Veja o que descreve Tiago, capítulo 1, verso 14. Eu vou ler aqui para a gente, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então, nós não precisaríamos, segundo esse texto, né, Júnior, nós não precisaríamos nem de forças externas, nem da cultura, nem do próprio Satanás, porque o mal já dentro de nós. O apóstolo Paulo vai escrever em outras cartas, dizendo que ele nasceu em pecado ele foi formado. Veja o que o apóstolo Pedro coloca para nós em 1 Pedro 1,14. Eu vou ler aqui o capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, olha só, a partir dessa tua leitura, Alexandre, somos aconselhados pelo apóstolo Pedro a não viver como nós vivíamos antes. O cristianismo é uma mudança, é um nascer de novo. Ele diz que agora nós somos filhos amados. E como filhos amados, não devemos viver como vivíamos antes, em rebelião contra Deus, em desobediência aos seus ensinos, vivendo uma vida sem regra. Como cristãos, nós somos, então, orientados pela palavra de Deus e vamos nos assemelhando cada vez mais a Cristo Jesus. Então, o autor vai trabalhando aqui essa força interna que atua em cada um de nós. Ele detalha aqui como ela atua, né? Nós lemos alguns textos que mostram que nós já nascemos com essa inclinação. E longe de Deus, longe da atuação do Espírito Santo, nós estamos à mercê dessa natureza. Por isso que o trabalho do Espírito Santo nos convencendo, a graça de Cristo, ela é renovada todos os dias na vida do cristão. É interessante que nós começamos a nossa discussão essa semana falando sobre a necessidade de nós entendermos a nossa condição anterior, né? E aqui na segunda-feira, o que me chamou a atenção foi que isso continua fazendo total diferença. Essa luta que nós temos dentro de nós de ou fazer a vontade de Deus ou ser dominado pelas forças externas ou pela nossa própria vontade, isso está muito além de você simplesmente obedecer ou desobedecer um mandamento. Ele coloca aqui muito bem, o autor, que ele fala que os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo. Então, não se trata simplesmente assim de agradar um ou agradar o outro, ou de peso na consciência de não fazer determinada coisa. Isso é o que está envolvido ali é a nossa autodestruição. É disso que Cristo está nos libertando. É um caso de vida ou morte, né? De vida ou morte. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a compreender, peraí, eu estou fazendo isso não é por outro motivo, é porque isso vai me levar à morte. Então, você começa a dar valor, você começa a se deixar ser dominado por Cristo, porque Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é a graça, Ele que te tirou dessa situação. E essa mesma natureza preparada por Cristo está à nossa disposição. Nós hoje temos à nossa disposição um poder infalível. O Espírito Santo, a graça de Cristo atua em nós para que nós possamos vencer essa natureza corrupta que habita em nós, as forças externas que nos levam para longe de Deus e podermos ser vitoriosos em Cristo Jesus. O autor começa assim: usando duas palavras poderosas, mas Deus, Paulo partiu da triste descrição do passado de seu público para a nova realidade, cheia de esperança, que marcava a vida deles como crentes. Ufa, né? Ainda bem que tem esse mas Deus, né? Nós estudamos até aqui a nossa condição, né? Como nós estávamos antes da atuação do plano divino em nosso favor. E nós vimos ali as forças externas, a força interna, natural do ser humano atuando para nos afastar de Deus, mas com essas duas palavrinhas, mas Deus, o apóstolo começa
a exortar a respeito do que Deus fez na nossa vida a partir da nossa redenção. É muito importante nós não deixarmos passar desapercebido essas expressões, né? Elas são expressões de esperança, de vida. A situação era assim, mas Deus chegou e transformou, né? Porque se nós nos demorarmos muito também em contemplarmos a nossa situação anterior, a nossa condição de miserabilidade, nós podemos ser levados a não prestar atenção no que Deus fez por nós, né? Na grandiosidade do que Ele operou na nossa vida, né? Em outras palavras, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Então, todo o plano da redenção, tudo que foi feito, preparado e feito por Cristo Jesus, incluindo sua ressurreição, ascensão e exaltação, é para nos conceder a vitória, para nos redimir e fazer de nós vitoriosos, como Ele também foi. Essa é uma vitória, além de ser uma vitória real, ela é uma vitória dentro da nossa realidade atual. É lógico que essa vitória ela vai culminar com uma existência eterna diferente, totalmente diferente. O que nós tínhamos como legado da vida que vivíamos era a morte eterna, mas com essa vitória de Cristo nos dá a certeza de uma vitória, de uma vida eterna com Jesus Cristo no reino que ele foi preparado. Mas enquanto aqui estamos, enquanto aqui vivemos nossa experiência, nós temos essa vitória à nossa disposição. Nós não somos mais escravos do maligno, não somos mais escravos da nossa natureza caída, não são as forças externas e internas que nos dominam, mas é o poder de Deus que nos domina. Ele nos dá força para dominar, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é fantástico, isso é algo que deve produzir esperança. Nós que estamos nesse mundo, enfrentamos as dificuldades, mas temos a presença do vencedor, do nosso capitão vencedor, Jesus Cristo, ao nosso lado. Interessante aqui na quarta-feira, o autor ele coloca que essa graça, a necessidade que nós temos dessa graça, ela se estende por toda a eternidade. O plano da salvação que foi executado lá atrás e que nós também usufruímos agora no presente, não termina assim, né? No futuro, nós também precisaremos da graça de Cristo. Então, a necessidade da graça de Deus, ela sempre vai nos acompanhar. Legal. O autor ele coloca, inclusive, assim, ele fala da cronologia da graça. Tá? A graça aconteceu no passado, que ela vem, nos alcança e nos salva. Alcançou os Efésios, alcançou a mim e a vocês, e alcança a todos que estão dispostos a aceitar essa graça. Essa é a cronologia do passado. Mas ela nos alcança e nós precisamos dela para viver no presente. E ela tem nos assistido no presente. O fato de nós estarmos estudando aqui, estarmos sendo edificados pela palavra de Deus, é a graça de Cristo Jesus, né? E como o Alexandre frisa aí, também o aspecto, a cronologia do plano divino para o futuro. Nós sempre seremos dependentes dessa graça. Eu lembro de uma lição passada que tratava desse assunto, da nossa vida na eternidade com Deus, e dizia assim que os filhos de Deus se alimentarão do fruto da árvore da vida para ter a vida eterna. E aí eu questionei, até aqui na nossa classe com o papai, qual a necessidade de, depois de tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, ainda ter que comer de um fruto para ter a vida eterna. E aí ele me colocou para a classe, que isso está ligado à dependência de Deus, não necessariamente ao fruto. O fruto é como um símbolo, né? Como uma forma da afirmação de que nós somos dependentes de Deus para ter vida eterna, vida em abundância. É um assunto inesgotável, né? Um ponto que me chama a atenção é que o estudo sobre essa graça não está limitado apenas a nós, seres humanos, objeto primário, central dessa graça, mas se estende também à curiosidade do restante da criação, né? Os outros seres criados contemplam a nossa história, contemplam a nossa caminhada, a trajetória da humanidade,
aqui na Terra, o plano divino em execução, e tem interesse a respeito desse tema, né? A graça é para nós somos objeto desse plano, mas ela também vindica o caráter de Deus. E toda a criação está atenta para esse embate cósmico, né? Para essa guerra que se instalou no céu e perdura até hoje. Outro ponto que está na lição de quarta-feira, que a graça é um tesouro inesgotável. É como nós que somos aqui da Amazônia, somos do Amazonas, temos uma maior bacia hidrográfica do mundo, e você pode usufruir dessa água da bacia amazônica sem preocupação, porque ela é abundante. Então, de repente, nós estamos falando para pessoas que estão em dificuldade no seu relacionamento com o Senhor, né? Já viveram um relacionamento, agora estão afastados, ou estão passando por necessidade. Meu irmão e minha irmã, a graça de Deus está estendida para você e para todos os que necessitam de graça. Vá a Cristo Jesus, entregue-se a Ele, confesse as suas necessidades e que lá, em Cristo Jesus, tem graça em abundância para você. O autor vai trabalhar essa questão do nosso estado anterior. Se você acompanhar comigo a leitura do capítulo 2, versículo 1 de Efésios, ele diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, se a gente entender que o salário do pecado é a morte, nós estávamos mortos antes de Deus, nós estávamos em pecado. E é disso que o autor vai trabalhar aqui nessa primeira parte da lição. E, Júnior, também é bom destacar o comentário que o autor da lição faz aqui. Vou até ler para ficar exatamente como foi dito. A salvação dos crentes não ocorreu por causa do bom comportamento ou da qualidade agradável deles. Preste atenção, você que está conosco, e nós aqui. A nossa salvação não dependeu de nós. Não foi fruto do nosso comportamento. Não foi e não é fruto do nosso comportamento. O texto que o João leu de Efésios 2, verso 1, mostra isso. Quando a raça humana estava no fundo do poço, e Paulo está escrevendo aos Efésios, mostrando essa realidade, Deus nos deu vida através de Cristo Jesus. Então, você e eu, meu irmão, minha irmã, a cada um de nós, somos salvos pela graça de Cristo, tão somente por essa graça. Interessante aqui, na quinta-feira, o autor ele coloca que nós estávamos mortos. E as pessoas podem perguntar assim, mas eu não estava morto. Então, em que sentido é isso aqui, né? Ele coloca que nós estávamos mortos espiritualmente. Não havia faísca de vida nem valor neles. Eram totalmente dominados pelo pecado. Então, nesse sentido, nós estávamos mortos. Não havia em nós, por nós mesmos, a necessidade de sair desse estado. Foi preciso a graça de Cristo nos alcançar, o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para nos resgatar dessa condição. O autor vai trabalhar um paralelo, né, na história da nossa salvação com a própria história de Cristo. Quando nós estávamos perdidos, nós partimos da morte absoluta, da condenação, para a exaltação com Cristo Jesus. Nós tivemos acesso às regiões celestiais com Cristo Jesus. E, Júnior, e essa realidade, a lição trabalha da seguinte forma, que essa intervenção divina não é um fenômeno momentâneo. Deus não agiu em apenas um ato, mas é um plano que tem princípio, meio e fim, que se estende desde os tempos eternos até a eternidade futura, se pudermos traçar esse paralelo, né? Então, ele diz aqui, falando da intervenção divina, tem poder de permanência real e durabilidade eterna, porque Deus pretende exibir sua graça para conosco em Cristo Jesus por toda a eternidade. Nós seremos testemunha da graça de Deus em Cristo Jesus por toda a eternidade. E isso é fantástico. Nós entendermos que, no momento, nós somos alvos da graça de Deus e que o seremos por toda a eternidade.
Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.